foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, amados, muitos estão surpresos assim de eu estar discursando sobre essa palavra, né? E é uma palavra que é muito voltada para nós, né? Não é muito voltada para o povo mundano, né? O povo que não conhece a Cristo. Mas é uma palavra de edificação, né? De exortação, que quem exorta a casa do Senhor é o pastor da igreja. Mas é uma palavra de admoestação, né? De ensinamento. Então o Tiago, ele teve essa preocupação de relatar nessa epístola esse pequeno membro que pode edificar uma pessoa através de uma palavra e de amaldiçoar e de finalizar os sonhos, né? Então, se eu fosse intitular essa mensagem, eu colocaria assim o título: Revivendo Sonhos Adormecidos. Por quê? Porque é bem verdade, né, que vários personagens bíblicos passaram por várias situações que ao longo da pregação eu tentaria discorrer, né? E Tiago apenas salientou, né? Apenas acrescentou o que o apóstolo Paulo tinha dito na epístola dos Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Que ele enuncia os frutos da carne, né? Que ele fala que a dissensão, a porfia, a prostituição, a lascívia, tudo isso é condenável por Deus. Então, nós podemos perceber nos dias de hoje, né, na igreja, né, que muitos, né, não estão conosco, de repente por causa de palavras proferidas, de repente por se aborrecer na igreja, embora Deus não tenha culpa disso, mas nós somos um corpo, né? E qualquer farpinha, né, quando você já experimentou ter uma farpinha no dedo, qualquer farpinha que tem no dedo incomoda o corpo todo, né? Então nós somos um só. E muitas vezes nós podemos perceber que aquele primeiro amor, né, de você se doar a Cristo, aquele primeiro amor de se empenhar na obra, como a irmã bem disse, de fazer a obra social, às vezes, devido aos acontecimentos do mundo, o nosso amor está esfriando e estamos deixando as pessoas de lado, né? É o evangelho genuíno, aquele evangelho que Jesus cura, batiza, liberta, encaminha para o céu. Mas nós devemos correr atrás das ovelhas perdidas, né? Não é só o pastor que tem que correr atrás. Temos uma assessoria, temos que assessorar o pastor e ao reino dessas vidas que estão perdidas, né? Então, eu gostaria de ler uma passagem, né, que se encontra na Mateus 15, 18 e 19. Só relatando mesmo para vocês acompanharem, que ela diz assim: o que sai é o que contamina o homem, né? Às vezes de dentro que procede pensamentos maus, de adultério, de prostituição, de morte. Então a boca fala o que o coração está cheio. Então nós devemos tomar cuidado, né? Pois nós podemos matar um sonho, nós podemos finalizar um ministério de alguém. O primeiro ponto, né, que eu vou tocar, né, é sobre o poder da língua. Que ela tem um poder de abençoar e amaldiçoar. Na passagem de Gênesis, capítulo 9, versículo 25, 26 e 27, relata a história de Noé. Que Noé, ele deixou-se bebedar por vinho. E tem uma passagem a passagem relata que um dos seus filhos, filho menor, descobriu a nudez de seu pai. Então ele, no momento, se irou, né? Não vigiou, né? Porque somos humanos. E ele não vigiou e amaldiçoou o seu filho, que se estendeu por gerações e gerações, né? Vou estar lendo essa passagem. E despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo.
e viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Então, eu vim relatar aqui nessa passagem que nós temos o poder de abençoar, né? Então, muito cuidado os pais, né? Pais e mães, na hora de se irritar e de praguejar contra o seu filho. Porque vocês têm autoridade debaixo do céu de abençoar a posteridade dos seus filhos. Então, se você falar que sua filha vai ser uma vagabunda, pelo perdão da palavra, né? Ela provavelmente será. Então, muito cuidado, irmãos, que a palavra proferida é uma palavra séria. O segundo ponto aqui que eu venho relatar que a palavra, né, a palavra proferida tem um efeito, né, até nos homens de Deus. Está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4. A passagem ela relata sobre a vida de Elias, né? Que Elias, né? Poxa, Elias, o homem de Deus, o profeta, que Deus levantou em Jerusalém. Ele passou por dificuldades, por quê? Porque ele estava aquele cenário dos profetas de Baal, que ele edificou um altar e consumiu, né? E o fogo dos céus consumiu aquele altar, né? Ele endireitou o altar, porque o altar é um lugar santo. O altar é o lugar que tem que sair bênçãos. Não pode ser de qualquer jeito. O altar de Deus tem que ser de maneira correta. Então ele endireitou o altar e caiu o fogo do céu e consumiu ali, lambeu a água do altar e ele matou os 350 profetas de Baal. Então, quando a rainha Jezabel soube disso, quis matar Elias. E a gente na faculdade normal da nossa moção, recebendo uma notícia dessa, com certeza a gente se amedrontaria, né? Então foi isso que aconteceu com Elias. Ele se amedrontou, né? E fugiu, né? Ele ficou debaixo de um zimbro e dentro do íntimo dele ele desejou a morte por causa de uma palavra proferida, né? De ameaça. Então ele ficou ali, o anjo tocou ele 2 vezes e pediu para ele se encaminhar para o Monte Horebe, né? Para o deserto, né? E Deus, assim, mediante a isso, proveu, né? Proveu alimentação para ele. Embora ele estivesse a chama do chamado dele estivesse apagando, Deus é um Deus ainda de providência, né? É o Deus que provê tudo para sua casa, é o Deus que provê as necessidades, né? Embora muitos, né, não sabemos pedir como convém, né? Mas o Espírito Santo, ele transmite os nossos sentimentos, as nossas petições com gemidos inexprimíveis. Então ele está sempre atendendo às nossas petições. Então não foi diferente com Elias. Deus proveu corvo para alimentar com carne e alimentou ele com pão. E com a força dessa alimentação ele ficou 40 dias através desse alimento e repousou numa caverna, né? E Deus, ele, pela misericórdia dele, falou com ele, né? E demonstrou para ele que não era só ele que estava passando por essa dificuldade, que 7.000 não haviam se dobrado perante a Baal. Então ele se levantou e prosseguiu com o chamado dele. O quarto ponto, né, que eu venho enumerar, né, nessa passagem, na passagem de Gênesis 37, dos 5, 9 e 10, é a respeito de José, né? Quem não conhece a história de José, né, que sofreu, né, por andar em retidão ao Senhor e por não vigiar também, né, e falar os sonhos, né, na hora errada. Através da fala dele, ele contou o sonho que Deus tinha dado a ele, sobre o milho, né, que a malhada de milho estava se encurvando para ele. Então ele contou um sonho na área errada, e os seus irmãos, né, motivado pela inveja, levou ele para o cativeiro, né, e ele foi para o Egito, foi preso para o Egito. Mas mesmo assim, diante do fracasso, ele não esmoreceu. Ele cria no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Ali ele prosperou, né, naquela cidade, no Egito. E ele
viveu um momento que ele foi para a casa de Potifar. E lá o Potifar, né, bem sabemos que confiou, né, ele os bens, né? Os bens, só não confiou ele a mulher dele. Então José foi fiel ali, né? E mais uma vez ele passou por uma tentação e fugiu da tentação. E mesmo assim, ao invés de ter sucesso, né, teve um insucesso, porque a mulher de Potifar lançou palavras que não foram verdadeiras perante o esposo dele, né, o esposo dela, na verdade, e resultou na prisão de José, né? Mas mesmo assim, José manteve-se fiel e se destacou na cadeia, né? Ficou preso, né? Ficou 13 anos, se eu não me engano, se o pastor pode me corrigir, ficou 13 anos preso ali no cativeiro, e Deus, né, mudou a sorte dele, né? Primeiramente, o padeiro Mor contou um sonho para ele, né? E o copeiro Mor também contou um sonho. E ele disse que o copeiro se livraria e o padeiro morreria. E o padeiro morreu, né? E o copeiro teve sucesso, né? Não morreu e continuou servindo a Faraó. Mas só que ele ficou esquecido. E certa feita o Faraó teve um sonho e perguntou aos magos, né, da região se podiam, né, adivinhar um sonho. E quem foi lembrado? José. E Deus o fez governador, né? Resumindo a história, Deus o fez governador, né, do Egito, né? Então, para cada ação, para cada palavra proferida, Deus tem uma forma de nos exaltar pela misericórdia dele. Porque a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos, né? Pela graça dele, nós fomos alcançados, né? Não porque não merecemos, mas pela graça dele, o favor imerecido. Imerecido favor, né? Que um pecador que vos fala está aqui em cima pregando pela misericórdia dele. Eu não sou perfeito, tenho minhas limitações, mas Deus, através do seu Espírito Santo, tem falado com a igreja, né? Mudou todo o esboço da mensagem, né? O que eu ia falar não era isso, né? Passei 2 dias ali estudando a palavra, falei, Senhor, o que eu vou falar para a igreja? E Deus está mudando tudo aqui em cima. Eu estou falando o que Deus está mandando falar. O 5º ponto, né? Já falei que foi a difamação e mentira. Mas o que eu gostaria de falar, né, para a igreja, é uma passagem muito conhecida da igreja, né? Fazendo uma analogia com o mundo de hoje, né? Nós vemos um mundo, né? Um mundo perdido. Um mundo onde que tem olhos, um vale de ossos secos, né? Que a gente não vê vida, né? E na passagem de Ezequiel, né? Fazendo uma analogia, talvez com esse título da mensagem, né? Revivendo sonhos. Eu faço uma analogia agora, né? Ao mundo, né? Talvez aos nossos olhos, né? Um ente querido nosso, né? Que está bebendo há muito tempo, está na vida da prostituição, ou está no hospital desenganado, talvez a gente não vislumbre uma solução, né? Mas eu quero fazer uma analogia, né? Uma comparação com essa passagem, né? Em Ezequiel, capítulo 37, versículo do 1 ao 8, né? Um profeta que viveu num contexto muito adverso. Ele viveu num contexto que o povo dele foi levado cativo para a Babilônia, né? Imagine vocês, nós, né? Do Brasil, vivendo num ambiente desse. Com que inspiração que a gente teria para pregar, né? Vendo nossos irmãos sendo escravizados, né? E Ezequiel vivendo esse contexto histórico. Eu gostaria de ler essa passagem muito conhecida com os irmãos. Ezequiel 37, do 1 ao 8. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes,
ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então, irmãos, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Talvez vocês estejam vivendo uma situação adversa, mas através da palavra proferida, né? Através da fé, a fé ela muda, ela remove montanhas, né? Se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, nós determinaremos que a montanha sai de um lugar e vá para outro. Então, a fé, essa mesma fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, é aquela mesma fé que a gente vai desenvolvendo, né? Que nós não vemos a Cristo, mas nós sentimos Cristo e sabemos que Ele existe, né? Bem sabemos também que Jesus, Ele questiona Pedro, né? Pedro, quem tu acha que eu sou? Tu és o Cristo. Falaste bem. Tu revelaste isso pelo Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo está falando: eu posso mudar a situação na sua vida hoje? Você crê nisso? Você crê que eu posso mudar o quadro da tua história? Te fazer um vencedor, te fazer um pastor, uma missionária? Mudar o quadro do teu esposo que está bebendo ou que está no tráfico? Deus transforma. A graça dele que alcança, não é pelas nossas ferramentas, mas é pela ferramenta de Deus, pela palavra de Deus, que sempre foi a palavra de Deus, a palavra que edifica, a palavra que transforma, que edifica e que muda o quadro. Eu quero deixar um exemplo aqui também, em relação à questão da concretização de um sonho, né? Que é outro ponto também. Através quando a gente se ergue, né, e está disposto a receber as bênçãos de Deus, né, está disposto a correr, né, atrás das bênçãos de Deus, né, tentando se reerguer um sonho muitas vezes adormecido pelas palavras, nós devemos que lutar, aplicar o nosso coração ao Senhor, perseverar. A perseverança também, com a perseverança, Deus prova a nossa fé e a gente consegue alcançar nosso objetivo. Onde está escrito em Daniel, né, capítulo 10, versículo 12. Que Daniel ele estava também num contexto também adverso, né, cativo na Babilônia. E em Daniel 12 diz: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Quer dizer, por causa que ele proferiu, ele pediu, né, ao Senhor, através da língua que abençoa também, a língua que pede, né, ele conseguiu êxito, porque ele aplicou o coração, né, ao Senhor. Embora tivesse tido uma luta ali no céu, né, o príncipe da Pérsia não deixou Gabriel entregar a mensagem que Deus tinha para ele. Ele aplicou o coração: Senhor, eu preciso de um milagre, né? Eu preciso da tua solução. E a palavra de Deus disse, né, que quando nós tivermos que pedir alguma coisa, oremos em secreto, que o Pai lá no céu ele recebe as nossas orações. Então é isso que Daniel fez, né? Daniel aplicou o seu coração ao Senhor, né? O outro ponto também importante para a gente se reerguer o ministério, né? Para a gente não ser seminado através de palavras, né? Primeiro a gente tem a armadura de Deus, né? Que está em Efésios 6:12, né? Nós sermos blindados cada vez mais, nos consagrarmos, firmarmos na palavra, para que aquela palavra, né, muitas vezes lançada, né, às vezes as pessoas podem também ser um instrumento do inimigo, e às vezes também pode ser da carne também, para nos afetar,
O segredo da superação, né, está em Jó capítulo 42, versículo 12, né? Que Deus, ele deu tudo em dobro a Jó. Por quê? Porque Jó, apesar de escutar seus amigos a não entender o contexto que estava acontecendo com ele, né? Que Deus provou Jó, né? Deus permitiu que Satanás tocasse em todos os bens, nos filhos, só não permitiu que tirasse a vida de Jó. Ele viveu esse momento adverso. A mulher dele, né? No total desespero, né? Pediu para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Analisando aquela palavra, nós sabemos que é uma situação difícil. Uma pessoa perdeu todos os filhos de uma vez só, né? Imagina uma mãe, né? Você se colocando no lugar daquela mãe, né? O desespero. Eu vejo também muitas pregações que condenam a mulher, né? Mas de repente ela não estava na faculdade mental dela de raciocinar, né? Bateu o desespero, perdeu tudo, perdeu bens, perdeu o jumento, né? Então ela teve essa felicidade de lançar uma palavra contrária, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. E ele disse: como falas uma louca mulher? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, para o homem falar isso, ele tem que ter uma vida de retidão, né? Ele tem que estar firmado ali na palavra de Deus, que não é para qualquer um essa situação. Então, Jó, ele se manteve fiel, apesar dos amigos dele acharem que ele pecou, né? E ele teve os momentos dele de desabafo com Deus e reconhecendo o poderio de Deus, né? E Deus deu tudo em dobro para ele. Uma passagem muito curiosa também, de uma palavra que foi um teste também com da mulher cananeia, né? Foi aquela questão da mulher cananeia, que ela tinha uma filha endemoniada, né? Estava com o espírito imundo. E ela se chegou a Jesus, né? E pediu auxílio a Jesus. E Jesus testou a fé dela, né? Falou: não, eu não fui enviado para este povo, eu fui enviado para o povo judeu. E Jesus faz é bem forte esse trecho, né? Onde ele fala que ele não é lícito, né, dar comida aos cachorrinhos. E ela, com a fé, falou: não, até mas eu posso comer as sobras, né? Mais ou menos isso que a palavra de Deus diz. E ela falou: mulher, como é grande tua fé. E através da fé dela, a filha dela foi liberada do espírito imundo, né? Através da fé dela. Jesus lançou uma palavra de teste para ela. Não amaldiçoou, mas lançou uma palavra para ver se realmente ela superaria aquela situação, né? E através daquela determinação que ela teve, foi superada, né? A petição dela foi atendida. Então, a palavra que eu tenho para deixar para a igreja hoje, né? Embora a gente passe por dificuldades, né? Através de uma palavra, não permite que seu sonho morra, né? Confia no Senhor, né? Entrega na mão do Senhor. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades e hostes do maligno. Então entrega na mão de Deus, né? Entrega na mão de Deus. Nós temos um chamado. Cada um de nós temos um chamado importante. Não podemos deixar morrer esse chamado, que é isso que o inimigo quer. Quer que a nossa fé esfrie, né? Assim como aquela parábola do semeador, né? Que cai em solo rochoso. A palavra de Deus, né? Simbolizando a semente, cai em solo rochoso. Aí, através da angústia, de alguma palavra proferida, a nossa fé fica sufocada. E muitos saem da igreja, né? Por causa de uma palavra maldita. Maldita, que eu digo assim, maldita, né? Maldita, na hora errada. Então nós temos que fazer nosso papel de igreja, né? Eu sei que a palavra não foi uma palavra de prosperidade, mas foi uma palavra de exortação para mim, que vos prego, né? Para a gente voltar ao primeiro amor, né? Para atender as vidas, né? Fazer a obra social, né? Porque a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras é morta. Então, a gente tem que se desprender da religiosidade, né? A religiosidade não leva para o céu. É o que prova a passagem que fala em Mateus, capítulo 25, versículo 34, né? É bem forte essa palavra.
versículo 34 ao 45. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão fomos te ver? E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então, essa palavra aqui eu li os da direita, né? Mas os da esquerda também vão chegar e vão falar que fizeram isso. Fizeram os bens, né? O bem aos necessitados, né? Acolheram as viúvas e fizeram as boas obras. E Jesus vai falar que não conhece. Por que não conhece? Porque não praticou essas boas obras, né? Que apesar de falar em línguas, participar do círculo de oração, de estar pregando aqui, né? No lugar que eu estou pregando, não despendeu o amor, que é o mais importante de tudo. Em Coríntios fala que se a gente não tiver amor, de nada aproveitaria. E um dos primeiros mandamentos de Cristo, que qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu prego e digo que é muito difícil, né? Apesar da gente recitar esse mandamento, é muito difícil a gente amar o próximo, né? Como a nós mesmos, né? E a gente se depara com várias situações, né? E essa obra aqui dessa igreja é importante. Essa obra social, né? Parece que a gente volta revigorado, né? Porque a igreja está lá. A igreja não é aqui dentro, não. Nós temos que levar a igreja para fora, né? Nós vemos aí que o candomblé, eles não têm vergonha de disseminar a fé deles. Eles não têm vergonha. Eles saem para a rua, fazem o supletivo dele religioso e divulga a crença deles. Então nós não devemos nos envergonhar do evangelho. Devemos cumprir o ID, porque o ID é o imperativo. Não existe um ministério de evangelismo. Eu digo assim, não existe uma pessoa chamada só para o evangelismo. O ID envolve toda a igreja, né? Existe departamento, sim. Não quero dizer isso, que não exista. Mas eu quero dizer do chamado. O chamado é para todos. ID, pregar o evangelho a toda criatura, né? Proferir palavras de salvação, né? Porque no nome do Senhor a gente expulsará demônios, curarão os enfermos, né? Através da palavra. Então nós devemos cumprir o ID. Devemos ser a atalaia do Senhor. Devemos ser o sal da terra, né? Nós devemos temperar esse mundo que está destemperado. Então o mundo precisa de palavras de bênção, palavras que edificam, palavras que exortam, né? Então é isso que nós devemos ser. Devemos ser instrumentos de Deus. Eu agradeço a essa rica e imensa oportunidade, em nome de Jesus. Vamos fazer o círculo, amados. Vamos fazer o círculo para a glória de Deus. Glória a Deus. Deixa eu ir para aí para a gente tirar essa câmera daí. Obrigado vocês que assistiram. Deus abençoe a todos em casa.